Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do PPGEL. Este é mais um vídeo daquela série chamada Bibliografia Comentada, em que nós, professores do programa, fazemos algumas observações sobre alguns dos livros que compõem a bibliografia obrigatória do nosso processo seletivo. E hoje eu vou comentar um pouco sobre um outro livro da bibliografia diária, este aqui, chamado As Teorias da Cybercultura, Perspectivas, Questões, Autores, do professor Francisco Rudiger, um meu conterrâneo do Rio Grande do Sul, um livro de 2011, um livro bastante importante porque, tal como o livro que eu também já apresentei aqui, do professor Alberto Cupani, esse é um livro bastante abrangente, um livro que nos instiga muito a pensar em outras perspectivas sobre cybercultura ou cibercultura. É um livro introdutório, um livro de apresentação, em que o leitor pode esperar, na verdade, uma série de definições sobre cibercultura e, com certeza, uma profusão de autores que abordam a questão. Então, é um livro também que nós escolhemos em função da amplitude que ele nos permite para tratar de um dos temas que é bastante caros ao programa, que é essa noção precisamente aí desse mundo, dessa cultura que se desenvolveu a partir desses aparatos técnicos da modernidade, ou até mesmo a gente poderia colocar aí com mais precisão, da pós-modernidade, ou seja, esses artefatos técnicos que dizem respeito a esse mundo digital. Esse livro também é bastante interessante porque a formação do professor Francisco Rudiger também é muito interessante. Ele tem duas graduações, uma em comunicação, que foi a sua primeira, e outra em história, o que já nos dá uma mistura muito interessante. Ele é também mestre em filosofia, ambas as graduações e o mestrado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele também é doutor em ciências sociais pela USP. Então, na verdade, nós temos aí um autor que circula por pelo menos 4 campos do saber, né? A comunicação, a história, a filosofia e as ciências sociais. É por isso que esse livro tem como marca uma grande disseminação de teorias, né? É isso basicamente que, como o título mesmo sugere, o autor faz. Ele percorre diferentes abordagens, diferentes teorias que são utilizadas para pensar esse assunto em comum que é a cibercultura. Mas o que é interessante, na verdade, a gente observar nesse texto, nós escolhemos tratar desse livro no PPGEL por 2 motivos. Primeiro, porque ele, ao mesmo tempo que aborda a questão da cybercultura com extrema qualidade, ele também nos traz, sobretudo no seu capítulo 3, uma pequena linha do tempo, não apenas historicamente pautada, mas também crítica sobre as noções de técnica e de tecnologia. Então, nessa pequena exposição que eu vou fazer agora, eu vou começar precisamente por esse capítulo 3, né? Eu não vou abordar todo o livro, porque isso eu deixo para os leitores aproveitarem a qualidade desse material. Mas vou falar um pouquinho sobre o capítulo 3, porque é ele talvez o principal, o responsável pelo fato de nós termos escolhido esse livro como parte da bibliografia diária. Então, no capítulo 3, o professor Francisco Rudiger começa com a sua linha do tempo pensando sobre a tecnologia para os antigos, logo em seguida para os modernos, e por fim ele aborda então 2 ou 3, a gente poderia dizer 3 grandes perspectivas em torno da tecnologia, né? E é importante aquilo que ele pontua já na página 73, quando ele diz que a distinção entre esses termos, entre os termos técnica e tecnologia, é uma distinção que se funda historicamente. Essa ideia é bastante importante, é justamente por isso que ele desenvolve o seu capítulo 3, para mostrar que, como nós sempre pontuamos aqui, a tecnologia ela nunca pode estar apartada das noções de cultura e de sociedade. Então, evidentemente, quando a gente pensa no avanço social, a gente imediatamente pensa também no avanço técnico. As duas coisas andam lado a lado, porque, afinal de contas, nós só podemos pensar numa necessidade técnica, numa necessidade de produção técnica,
quando a gente pensa que essa necessidade advém do social. E é importante também a gente precisar que quando nós falamos em necessidade de uma produção tecnológica, não necessariamente nós estamos falando daquilo que é efetivamente da ordem de uma necessidade, como nós talvez estaríamos inclinados a pensar. É bom a gente lembrar quando o Carl Mitcham, abordado pelo Alberto Cupani no livro Filosofia da Tecnologia, é importante a gente lembrar que a tecnologia é revestida de um caráter volitivo, ou seja, que o ser humano cria a tecnologia, entre outras coisas, por um caráter volitivo, por um caráter de vontade. Logo, quando nós pensamos em necessidade de criar tecnologia, nós também pensamos numa necessidade que pode ser, por exemplo, não apenas da ordem de uma sobrevivência, o que seria talvez uma necessidade nos termos mais compreensíveis daquilo que é uma necessidade, mas também, por exemplo, uma necessidade de dominar a natureza, uma necessidade de dominar o outro, uma necessidade de ser mais livre, uma necessidade de mudar algo, uma necessidade de chegar a lugares onde nós nunca chegamos. Por exemplo, se nós pensarmos na corrida espacial, e se nós formos bem críticos em relação a isso, a gente dificilmente entenderia que chegar a outros planetas e percorrer o cosmos seja algo da ordem de uma necessidade, né? Ela diz respeito a esse viés humano volitivo, ou seja, do querer explorar, do querer chegar mais longe, do querer inclusive se ultrapassar, né? E é óbvio que a gente tem essa dimensão histórica que funda a evolução tecnológica, né? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque toda a evolução tecnológica, todo o momento atual tecnológico, ele está, evidentemente, em diacronia em relação àquilo que o precedeu, né? Então, a gente pode fazer uma análise diacrônica da tecnologia quando a gente pensa, por exemplo, em que condições sociais foram se formando para que aquela tecnologia viesse a existir. E não só isso, mas a própria tecnologia precedente, né? A gente pode dar um exemplo bastante simples disso quando a gente pensa no computador pessoal, né? Então, para quem não tem esse conhecimento, o computador pessoal nem sempre foi pessoal, né? O computador ele nasce como um artefato do tamanho maior do que uma geladeira, quase aquelas geladeiras duplex, né? E à medida que a tecnologia foi avançando, se pensou primeiro em reduzir o tamanho desses computadores, se pensou em seguida em criar uma interface, né? Se pensou em seguida em criar mouse, o que dialoga com essa noção de interface, tudo isso para permitir o quê? Que um usuário leigo comum pudesse utilizar o computador. E a partir disso, somente a partir desse período em que a gente tem uma substituição daquele computador extremamente grande, que a gente tem a incorporação da ideia de interface, aí a gente passa a ter uma noção de computador pessoal. E aí a gente tem mais um avanço em relação a isso, que é o computador portátil, né? E ainda mais um avanço em relação a isso quando a gente pensa hoje em dia que o computador está na palma da nossa mão com os celulares. Então, tudo que nós pensamos em termos de técnica e de tecnologia se funda historicamente, né? Como bem alerta aqui o professor Francisco Rüdiger. Mas essa observação dele também diz respeito ao fato propriamente em relação a esses termos, né? Eu já comentei em um outro vídeo que o termo técnica deriva de uma palavra grega, né, técne, que para nós, na língua portuguesa, foi traduzida de duas formas, né? Ela ainda se refere à palavra técnica, tal como nós conhecemos, então como um conjunto de procedimentos utilizados para determinado fim, né, empenhados para determinado fim, mas técnica em grego também significava arte, né? A questão é que, para nós que falamos uma língua que vem do latim, a palavra arte, tal como nós entendemos em língua portuguesa, ela deriva muito mais da ars, do latim, do que da técne grega, né? Por quê? Porque nós temos aí uma diferença que ainda perdura, né? Se nós formos observar, quando nós falamos em arte, né, na língua portuguesa, a gente ainda tem aquele acréscimo das belas artes, né, para falar daquilo que
toca os nossos sentidos de uma forma diferenciada, o que nós temos aí é uma arte que não se reduz ao princípio técnico. Ou seja, aquilo que nós chamamos, na verdade, de bela arte ou de belas artes é aquilo que é produzido, inclusive a gente tende a dizer assim, com um certo engenho artístico, algo de uma produção singular, algo não repetível. Né? Isso é quase que a contramão da ideia que nós temos de técnica como aquilo que é um conjunto de procedimentos que nós realizamos para chegar a algum resultado. Mas nós mantivemos um pouco do resquício dessa etimologia quando nós falamos, por exemplo, na ideia de artesanato. Artesanato é, sem dúvida, uma arte que é feita com técnica, e ela guarda justamente essa noção diferente que nós temos entre técnica e ars, né? Ou seja, entre técnica e arte. Porque, embora certamente o artesanato seja considerado uma arte, para muitos, talvez no senso comum, ele é considerado uma arte de menor valor ou uma arte que não está em pé de igualdade daquilo que nós poderíamos considerar de uma grande arte. Né? E isso diz respeito a um certo preconceito que se instalou nessa retomada da ideia de técnica e de ars. Né? Então, o professor Francisco Rüdiger mostra um pouco dessa visão, inclusive linguística, né? Quando nós pensamos que, para os gregos, né, a ideia de técnica, que é o que derivou a nossa visão sobre técnica, né, para os gregos, ele diz lá na página 76, a técnica era uma forma de saber, né? E era uma forma de saber de que o homem se servia para produzir o que a natureza não lhe proporcionava espontaneamente. Isso é uma ideia bastante comum e bastante difundida sobre técnica, que é tudo aquilo que o ser humano desenvolve para suprir o seu déficit em relação à natureza. A natureza é extremamente hostil para o ser humano, porque ele não é adaptado a essa natureza, né? Basta ver o simples fato de que nós temos que nos vestir, nós precisamos de casas, nós precisamos de abrigo, porque nós somos muito sensíveis, muito frágeis em relação à natureza. E a natureza não nos dá nada pronto. Né? Nós, seres humanos, é que vamos transformando a natureza, transformando o mundo de acordo com as nossas necessidades, que, lembrando, podem não ser especificamente necessidades de sobrevivência. Né? Então, a ideia para os gregos, né, para Aristóteles, por exemplo, é que a técnica executa aquilo que a natureza não logra fazer por conta própria. Então, o ser humano faria o acréscimo ao mundo daquilo que a natureza não lhe proporciona, em um primeiro momento visando a sobrevivência e em seguida visando outras vontades, a realização de outras vontades humanas. Então, a gente tem essa ideia de que técnica para os gregos está muito ligada a uma outra palavra também grega, mas que nós utilizamos na língua portuguesa, que é a de praxis, né? Uma prática. Né? Porque, afinal de contas, quando a gente pensa em técnica, a gente pensa em transformação, a gente pensa em trabalho, ou seja, a gente pensa em dispêndio de energia para a transformação da natureza. Né? Se nós lembrarmos lá a noção de trabalho da física, a noção de trabalho envolvia o uso de uma energia para a transformação de uma matéria. É precisamente isso que o ser humano faz. Ele emprega a sua energia para transformar o mundo. Né? Lembrando que, evidentemente, tudo aquilo que o ser humano cria, embora não exista naturalmente no mundo, é criado a partir dos elementos naturais de que o mundo dispõe. Por isso, então, que para os gregos a técnica ela é uma praxis criadora individual. Né? É óbvio que a gente pensa sempre na tecnologia como uma prática coletiva, né? Mas quando a gente fala uma praxis criadora individual, nós estamos nos referindo aqui a essa capacidade humana, né, de cada um dos seres humanos de empregar energia, né, de realizar trabalho, de empregar energia para a transformação do mundo. É por isso, então, que para os gregos a técnica pode ser entendida como uma forma de uma relação consciente com o mundo. Por que consciente com o mundo? Porque para nós podermos alterar o mundo de alguma forma, nós temos que, antes de tudo, entender o que falta nesse mundo. O que desse mundo nós poderíamos transformar
para que fôssemos mais felizes, mais livres, mais bem-sucedidos na nossa existência na Terra. Então, é por isso que a gente pensa numa relação consciente com o mundo. Porque o ser humano ele não vive simplesmente tal como os outros animais. O ser humano cria a sua própria existência. E ele cria a sua própria existência porque ele transforma o mundo de acordo com aquilo que ele necessita para sobreviver, para ser mais feliz, para ser mais livre. É por isso então que para os gregos a gente tem 3 palavras que são importantes. A gente tem primeiramente a técnica, que é esse conjunto de técnicas, esse movimento artístico, ou seja, esse conjunto de procedimentos que são aplicados, e aí nós temos uma segunda palavra importante, que é a physis. Né? O que é a physis? Physis é o mundo físico, o mundo natural. Então nós temos uma técnica aplicada a uma physis. Né? Nós temos um conjunto de procedimentos que são aplicados em relação ao mundo natural, com o objetivo de transformar esse mundo natural. E o resultado disso é aquilo que os gregos chamavam de uma poiesis, né? Que é nada mais que um movimento de criação. É interessante nós pensarmos justamente a poiesis como um movimento, né? Energia, né? Ou seja, precisamente a ideia de trabalho. Nós, seres humanos, empregamos energia para a transformação do mundo físico. E nós empregamos essa energia para a transformação do mundo natural a partir da técnica, a partir da arte. O professor Francisco Rüdiger, inclusive, nos sugere a leitura nesse momento, que eu já citei no texto do Roberto Cupani, do livro do Martin Heidegger, né, no ensaio A Questão sobre a Técnica. Então, mais uma vez, fica aqui o convite para a leitura desse texto bastante importante. Então, nós temos até aí essa ideia, né, como nós vínhamos comentando, se a relação de técnica e tecnologia se funda historicamente, nós começamos bem longe na história, lá com os gregos, para nós pensarmos qual é o lugar da técnica, digamos assim, no seu... A gente não pode dizer no seu nascimento, porque o ser humano, evidentemente, já produzia tecnologia antes de os gregos existirem, antes de os gregos serem esse quase que ponto cardinal na cultura ocidental, mas certamente eles foram os primeiros a teorizar sobre isso, a pensar sobre isso, porque afinal de contas são também o berço da filosofia. Entendida então essa relação com a etimologia para os gregos, a etimologia dos termos técnica e tecnologia, a gente pode passar então para um segundo momento histórico e pensar a noção de técnica e tecnologia para os modernos. Vocês devem estar se perguntando, bom, mas tem um hiato bastante grande aí, né? Onde está, por exemplo, toda a Idade Média? Né? Bom, na Idade Média nós sabemos que pouca coisa foi produzida, né? Não à toa nós chamamos esse período de período das sombras, né? Período das trevas, né? Porque nada foi produzido, nada de grande relevância foi produzido, né? Não estou, evidentemente, desconsiderando aquilo que foi produzido em termos de teologia, em termos de filosofia, mas em termos de técnica, justamente, nós não temos aí grandes teorizações. Né? Na modernidade, então, se nós pensarmos, normalmente a modernidade está ligada à noção da ascensão do iluminismo, então, no século XVIII, ou também a uma relação bastante forte com a Revolução Industrial. Né? Mas, para a exposição aqui do professor Francisco Rüdiger, o que nós temos é pensado essa questão dos modernos a partir do século XVIII, com a emergência do iluminismo. Né? Então, para lembrar que o iluminismo é uma corrente filosófica que tinha como premissa básica a consideração da razão acima de qualquer outra coisa. E aí é importante que nós lembremos justamente a importância de situar isso historicamente, tal como o autor do livro nos aconselha. Porque nós temos a emergência do iluminismo precisamente porque nós tínhamos a Idade das Trevas antes. Né? Nós tínhamos a Idade Média anteriormente, em que pouco foi produzido, uma idade que era extremamente marcada pela teologia, ou seja, por uma explicação transcendental, por uma explicação divina
das coisas do mundo. Então o iluminismo surge para ser aquilo que o Francisco Rüdiger considera como um conjunto de saberes que, na condição de ciência, visa construir os meios para produzir efeitos previamente calculados. Essa própria noção de técnica como um conjunto de saberes apoiados na ciência só poderia ocorrer justamente num período como o Iluminismo, né? Porque nós temos justamente com o Iluminismo a ascensão daquilo que nós conhecemos hoje como ciência, como razão, né? Então nós tínhamos ali uma divisão entre aquilo que era da ordem mais subjetiva, da ordem divina, né, relativo à explicação, digamos, cósmica, mas assim, tanto muito atrelada ainda à questão de Deus, né, como era na Idade Média, uma ideia assim criacionista do mundo, e nós passamos então com o Iluminismo no século XVIII para uma condição mais científica de explicações sobre o mundo. E é precisamente aí que nasce esse segundo conceito, fundado historicamente, como enfatiza o Rüdiger, que é o de tecnologia, né? Porque esse sufixo logos diz respeito a conhecimento, diz respeito à ciência, né? Também é um sufixo grego que se alia a essa base, a técnica, para nós pensarmos numa condição da arte que diz respeito à ciência, ou seja, é um pensar sobre a técnica, mas é um pensar científico. Então, por isso que nós temos junto com essa ideia de tecnologia que nasce aí com o Iluminismo. Então, até então, nós falávamos de arte, né, de produção manual, de artesanato, né, seja lá do que for. Mas nós não falávamos de tecnologia no sentido que nós temos hoje, de algo, primeiro, investido cientificamente, e segundo, da ordem de uma reprodutibilidade, porque afinal de contas esse é o princípio científico básico. E nós temos a partir disso, então, aquilo que o Rüdiger chama de criação de efeitos previamente calculados, né? E aí nós temos uma diferença bastante importante em relação à técnica, por exemplo, porque quando nós falamos de técnica, quando nós falamos de arte, normalmente nós temos algum planejamento, mas o resultado disso nós ainda não conhecemos. Normalmente, se a gente for, até pela nossa experiência na nossa vida cotidiana, né, a gente sabe, vou fazer alguma coisa aqui artesanalmente. Pode ser, por exemplo, sei lá, cozinhar, né? A gente não sabe muito bem qual que vai ser o resultado disso, porque nós não estamos empregando ciência para cozinhar, por exemplo. A gente até pode, mas geralmente a gente não faz isso, né? E por que a gente não faz isso? Porque nós, primeiro que não há necessidade disso, né? Há necessidade talvez em outros setores, né? Na indústria alimentícia a gente poderia falar dessa necessidade, mas na nossa casa, né? Tanto que muitas pessoas têm, por exemplo, por hábito não seguir receitas, né? O que isso gera? Bom, gera justamente uma arte, né? É por isso que algumas pessoas cozinham muito bem, porque conseguem inventar um pouco ali dentro da cozinha, mas nós não temos essa ideia de um efeito previamente calculado, né? Na tecnologia, esse efeito é sempre previamente calculado. Por quê? Porque ele é tomado pela ideia de ciência, e a ideia de ciência é uma ideia que nos conduz a uma previsibilidade, né? A ciência faz justamente isso, ela nos dá um conjunto de probabilidades, né? Então, se nós fizermos X, a tendência é que aconteça Y, e a tendência tem que ser universal, inclusive. Então, se eu fizer X no Brasil, na Rússia ou na África, não faz diferença, né? Teoricamente, ele deve ser, nas mesmas condições, esse X deve resultar em Y. Então, nós temos aí essa ideia da tecnologia como aquilo que eu sempre comento que é da ordem da reprodutibilidade, mas com essa ideia de um efeito previamente calculado. E é isso justamente que possibilita aquilo que nós viemos a conhecer como a Revolução Industrial. Porque quando a gente pensa em indústria, acho que imediatamente vem à nossa mente a ideia de máquinas, né, de grandes máquinas que desempenhariam aquilo que antes era feito manualmente, ou se nós quisermos, artesanalmente, né? O que nós temos aí então, vamos pensar talvez num dos grandes emblemas aí da Revolução Industrial,
nós podemos pensar numa máquina de tear, por exemplo. Então, isso era feito, evidentemente, manualmente, ainda até hoje, né, isso pode ser feito manualmente, mas quando nós criamos uma máquina especificamente para esse fim, né, para fazer as teias, né, ou seja, para tear, para fazer roupas, para fazer tapete, seja lá o que for, nós temos aí que isso é feito em larga escala, em um tempo muito reduzido e com um dispêndio de energia bem menor. Ou, melhor dizendo, a energia que nós despendemos para fazer uma máquina operar, ela é uma energia, por exemplo, que vem da natureza, uma energia elétrica, é uma energia mecânica, ela não vem do nosso próprio corpo. Então, teoricamente, o que a tecnologia faz é pegar tudo aquilo que era feito artesanalmente e transformá-lo de uma forma a ser feito maquinalmente, ou seja, sem o dispêndio da energia humana. Com qual objetivo? Para que nós, seres humanos, possamos gozar daquilo que é produzido maquinalmente, ou seja, nós vamos, em vez de empregar a nossa energia para fazer algo, nós empregamos a nossa energia para desfrutar de algo. Então, por isso que essa ideia de uma diferença entre técnica e tecnologia, ela se funda historicamente, como observa o autor desse livro. E ela se funda historicamente porque foi preciso uma conjuntura social e uma conjuntura, como se viu, científica, que evidentemente deriva dessa noção de uma conjuntura social, para que nós tivéssemos as condições específicas necessárias para que a tecnologia emergisse tal como nós conhecemos hoje, como esse conjunto de procedimentos que prescindem muitas vezes da energia humana, ou seja, tudo aquilo que é produzido quase que a gente poderia pensar independentemente dos esforços humanos. Creio que todos nós, se nós pensarmos, por exemplo, numa fábrica de carros, a gente imediatamente imagina aquelas várias máquinas trabalhando, e aquelas várias máquinas que são controladas por seres humanos que não despendem grande esforço, a não ser esforço evidentemente intelectual para que elas operem. Então é importante essa noção de que a ideia de técnica e de tecnologia está muito atrelada às condições sociais, econômicas, políticas, religiosas de uma determinada época. Então nós temos, na verdade, que a tecnologia, tal como nós entendemos hoje, ou seja, como a aplicação de preceitos científicos para a realização, para a criação daquilo que é artificial, isso só foi possível com a emergência de uma filosofia tal como a iluminista, que colocava a razão e, consequentemente, a ciência como carro-chefe do pensamento humano. Então, nós temos aí também além dessa relação entre sociedade ou cultura e tecnologia, nós também temos, de uma certa forma, uma relação contrária, ou seja, nós temos aí, na verdade, uma relação dialética entre sociedade e cultura e técnica, ou tecnologia, se nós quisermos, né? Por quê? Porque a partir da modernidade, e com a invenção de vários artefatos técnicos, precisamente, a gente passa, a partir disso, a ter essa ideia de que absolutamente tudo é uma máquina. Vem daí, por exemplo, a ideia, a partir do momento que se começou a estudar mais cientificamente sobre o mundo, que, por exemplo, o corpo humano é uma máquina, que o mundo como um todo, que a natureza é uma máquina. Inclusive, nós utilizamos muito aquela metáfora das engrenagens, né? De que o mundo é como se fosse, inclusive, um relógio em que as várias engrenagens operam numa sintonia perfeita, né? Numa sincronia perfeita também, para que o nosso corpo exista, para que o mundo exista tal como nós conhecemos. Vem daí também a ideia de que o próprio Estado é uma máquina. O que significa operar como uma máquina? Significa que tudo que acontece pode ser otimizado, né? Então, é aí, por exemplo, que nós temos, nesse momento, né, do iluminismo, que nós temos algumas das grandes teses políticas, alguns dos maiores pensadores sobre política
nascem justamente nesse período, né? Claro, subsequentemente também, mas nós temos aí a emergência do pensamento econômico, do pensamento político, do pensamento sobre anatomia, do pensamento sobre ciências naturais, que advém também dessa ideia de que tudo funciona como uma máquina, né? Nesse sentido específico de que, em alguma medida, o funcionamento de tudo no mundo pode ser otimizado. E por fim, nesse capítulo ainda, nós temos uma consideração sobre duas grandes tendências, que vão resultar depois em uma terceira, que é quase que uma conjugação dessas duas, e que a gente pode pensar que são duas formas, dois grandes modelos de apreciação dessa tecnologia que surge a partir da modernidade. Nós temos, então, em um primeiro momento, a emergência do grupo que nós chamaríamos de prometeicos, né? Os adeptos do prometeísmo, né? E para nós entendermos o que significa isso, nós temos que pensar no mito que deu origem a esse adjetivo prometeico, né? Evidentemente, para quem já conhece a história, sabe que esse adjetivo deriva do nome de Prometeu, né? Prometeu, aquele titã grego, né, que tinha um irmão que faz uma parte importante dessa história, um irmão chamado Epimeteu, né? A história de Prometeu ela é contada por dois poetas orais da Grécia, né? Então, Hesíodo e Ésquilo. Talvez o mais famoso seja Ésquilo, que escreveu Prometeu Acorrentado, né? uma peça. E nós temos aí, então, a ideia do mito de Prometeu, que nos diz o seguinte: Epimeteu criou, o irmão, né, de Prometeu, criou os animais, né, os outros seres vivos, que dizem respeito à fauna, né? Então, Epimeteu cria também um titã, né, ele cria os animais e ele usa toda a essência necessária para a criação dos seres vivos com os animais. E na hora de criar os seres humanos, então, Epimeteu se vê sem essência. Ele não tem mais matéria-prima para a criação dos seres humanos. E então ele pede ajuda a Prometeu. E Prometeu era conhecido por ser um titã extremamente inteligente. E ele tem, então, a brilhante ideia de que, bom, se toda a essência foi gasta com os animais, era necessário, então, dar aos seres humanos alguma outra coisa. Porque os seres humanos não sobreviveriam no mundo, né? Os animais sobrevivem no mundo. É por isso que nós temos animais mais fortes, mais rápidos, mais ágeis, alguns que podem se camuflar, porque Epimeteu fez a criação, né, segundo o mito grego, ele fez a criação dos animais de forma que todos, né, pudessem coexistir em um ambiente, digamos, com equilíbrio, né? O ser humano, ao contrário, ele não tinha absolutamente nenhuma vantagem sobre nenhum animal. Até que Prometeu pensa: e se eu der a inteligência aos seres humanos? Então, uma das formas de se explicar, evidentemente uma forma mitológica de se explicar o porquê de os seres humanos serem aquilo que nós chamamos, né, de animais racionais, é porque, ao contrário de todos os outros animais, se nós não tivéssemos inteligência, nós não sobreviveríamos, né? Porque toda a essência foi gasta na fabricação, podemos dizer assim, dos animais, né? Uma outra visão de Prometeu, né, vocês devem saber que os mitos gregos eles são contados de diferentes formas por diferentes autores. Uma outra visão, e essa talvez seja a mais conhecida de todas, é que Prometeu teria sido o titã que teria roubado o fogo divino, né? O fogo era uma tecnologia, precisamente, que só era dominada pelos deuses, e Prometeu decide roubar o domínio sobre o fogo dos deuses e dar aos humanos, né? Por isso que nós temos, então, a história também ligada a esse mito, que é a de Pandora, né? Porque, ao roubar o fogo dos deuses, Zeus fica furioso com Prometeu e ele decide punir Prometeu, né? Ele decide então que Prometeu vai ficar acorrentado a uma grande rocha e vai haver uma águia que vai comer o seu fígado
todos os dias, e esse fígado vai se regenerar. E ao mesmo tempo nós temos aí a ideia de Pandora, que era casada com Epimeteu, e também por fúria divina, por fúria de Zeus, ele manda Pandora à Terra, né, alguém cujo único pecado era o da curiosidade, sabendo então que Pandora iria em algum momento abrir a famosa caixa e liberar Covid no mundo, por exemplo. Né? Então nós temos aí, nesse mito que envolve Epimeteu, Pandora, Prometeu, algumas das formas de entendimento a partir da mitologia grega da nossa realidade enquanto seres humanos. Né? Então, os seres humanos seriam como são, porque Prometeu roubou o fogo divino e teria dado então aos homens essa possibilidade justamente de criar tecnologia. Né? Por isso que esse mito é bastante importante quando nós falamos em tecnologia. Né? Na peça do Ésquilo, do Prometeu Acorrentado, nós temos inclusive que o Prometeu ele afirma que, na verdade, ele ajudou o desenvolvimento da civilização, né? Aquilo que a gente poderia chamar assim das artes da civilização. Porque Prometeu teria sido responsável por ensinar os seres humanos a escrita, a matemática, a agricultura, a medicina, a ciência, enfim. Né? Então essas são algumas das histórias que envolvem esse nome de Prometeu. E na modernidade, Prometeu acabou simbolizando um pouco dessa busca humana pelo conhecimento. Né? Por isso que ele é usado para explicar essa primeira corrente a que o professor Francisco Rüdiger alude. Os prometeicos são aqueles que olham para a tecnologia com todas as benesses que ela pode trazer para os seres humanos. Né? É por isso que a gente ouve uma palavra ligada aos prometeicos, que é a de tecnófilos, ou seja, os adoradores da tecnologia. Né? Nessa corrente, que é majoritariamente composta de pensadores, por exemplo, do socialismo utópico, como Robert Owen, né, o galês, e os dois franceses, o Charles Fourier e o Comte de Saint-Simon, esses três nomes, eles viam no progresso tecnológico a salvação da humanidade. Então eles viam na tecnologia justamente tudo aquilo que ela pode trazer de melhor para o ser humano. Numa visão que a gente poderia até pensar que seria um tanto ingênua, mas nós temos que lembrar que esses autores estão ali produzindo no século XIX, né, deslumbrados com tudo aquilo que o ser humano vinha produzindo pós-revolução industrial, né? Deslumbrados justamente com a capacidade humana de criar. Né? E aí nós temos que lembrar, inclusive, da diferença que faz no mundo as criações humanas e do quanto elas deixam o homem, para usar uma palavra que o Álvaro Vieira Pinto menciona, quanto elas deixam o homem maravilhado. Né? Então, essa produção de pensamento que a gente poderia chamar de prometeica, ela é feita muito com base num momento histórico em que o homem fica maravilhado com as suas próprias produções, porque essas produções literalmente mudam o mundo, né? Mudam a conjuntura social. Quando nós temos, por exemplo, a criação de grandes fábricas, nós temos uma mudança, inclusive, não só econômica, mas até mesmo geográfica, porque um grande contingente de pessoas, por exemplo, sai do interior, né, e vai para as grandes metrópoles em busca de trabalho, em busca de outros tipos de condição de vida. A gente tem aí a criação de outros meios de transporte que também alteram inclusive a nossa percepção, porque uma coisa é, por exemplo, nós acostumados a andarmos a cavalo, passarmos, por exemplo, a andar de carro, mesmo que seja um carro de baixa velocidade, como eram os primeiros, né? A nossa própria percepção do nosso entorno se modifica à medida, por exemplo, que nós entramos num veículo de velocidade que nós até então não poderíamos desfrutar. Né? A mesma coisa ocorre com o trem. Né? Então, literalmente, essas formas de transporte, elas alteram a vida humana, num sentido, primeiro, da nossa percepção sobre o mundo, né, da nossa percepção, por exemplo, de olhar para fora de uma janela de um trem e ver as coisas em movimento,
mas também, evidentemente, com essa ideia de que nós podemos visitar pontos muito distantes no mesmo dia, né? Algo que era impensável antes. Então, existia justamente um certo frenesi com relação às inovações tecnológicas. Um exemplo, só para nós termos a dimensão disso, quando foram criados os primeiros carros, uma das formas de propagandear essa invenção foi com a ideia de que finalmente nós teríamos então menos poluição no mundo. Porque evidentemente o que nós tínhamos antes eram veículos movidos a cavalo, né, as charretes, ou né, há vários nomes para aqueles meios de transporte. E evidentemente que os cavalos defecavam, né, em público. Então quem pensou no carro como invenção tecnológica inicial, pensou justamente nessa ideia de diminuição da poluição. Mas é muito interessante a gente observar que o que eles chamavam de poluição era das ruas, né? Não se pensava até então na poluição, por exemplo, do ar, né? Porque, evidentemente, como nós sabemos, né, a tecnologia ela é sempre reativa, né? Então, nós temos um problema, nós reagimos a esse problema criando tecnologia. O problema era, nós precisávamos nos locomover de uma forma mais rápida, né? Criamos formas de fazer isso. O efeito deletério que vai ser resultado disso, bom, aí o ser humano resolve em um outro momento. Na sequência disso, nós temos então, a gente poderia chamar assim de um segundo eixo de apreciações sobre a tecnologia, que vai numa direção diametralmente oposta àquela dos prometeicos. E essa segunda visão é chamada de visão fáustica sobre a tecnologia. Ou, já que nós falamos de tecnófilos, nós chamamos então os fáusticos de tecnofóbicos, né? Ou seja, aqueles que têm fobia à tecnologia, aqueles que têm medo da tecnologia. Visão fáustica, tal como nós falamos agora sobre a visão prometeica, também vem de uma história, essa não é mitológica, mas é uma história bastante conhecida, que é a história do Dr. Fausto, né? Fausto é uma obra, uma peça teatral de Goethe, escrita em 1808. É uma peça bastante conhecida, é considerada uma das grandes produções artísticas da humanidade. E nessa peça nós temos a figura do Dr. Fausto, né? Um grandíssimo sábio que queria ter todo o conhecimento do mundo, né? Um grande estudioso que queria ter absolutamente todo o conhecimento possível a um ser humano. E nós temos também a figura chamada de Mefistófeles, vulgo o diabo, né? E Mefistófeles faz uma aposta com Deus, dizendo que ele poderia então aliciar, conquistar a alma do Dr. Fausto. E ele efetivamente faz isso. Então ele faz uma proposta a Fausto, dizendo que Fausto então poderia ter todo o conhecimento do mundo e fazer absolutamente tudo que ele quisesse na Terra, mas em troca ele deveria servir Mefistófeles quando morresse, ou seja, no inferno. Por isso, inclusive, que nós temos aquela expressão, né, vender a alma ao diabo. É exatamente isso que o Dr. Fausto faz, né? Com a sua ambição em querer todo o conhecimento do mundo, ele vende a sua alma, né, posteriormente, né, dá um cheque pré-datado lá da alma para ser descontado na sua morte, quando ele iria então para o inferno servir Mefistófeles, né? Essa é uma história que nos mostra um pouco o embate entre a inteligência e a vida, né? Entre o desejo humano de conhecer e o resultado bastante negativo desse conhecer, né? E acho que já fica um tanto claro aí por que visão fáustica engloba aqueles que são chamados os fóbicos da tecnologia, né? Porque nós temos essa ideia, então, de que a tecnologia tem um preço, né? De que, na verdade, o progresso tem um preço, e um preço bastante caro a ser pago, né? Nós temos, por exemplo, um livro que talvez seja mais famoso do que lido, né? É muito citado e talvez nem tanto lido, um livro do Marshall Berman, um filósofo americano, chamado Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar. E nesse livro ele faz uma digressão sobre justamente a história do Dr. Fausto,
para mostrar como o sofrimento ele é necessário para que um progresso aconteça. Ou seja, se nós queremos progresso, nós vamos ter que pagar por ele, né? E pagar, inclusive, com a alma, né? Mas nós temos então essa ideia de que a tecnologia ela cobra o preço do ser humano. Eu acabei de dar o exemplo da criação dos automóveis, né? Então, a gente pode pensar que a criação de meios de transporte nos possibilitou alguns progressos, né? Na verdade, aquilo que a gente pensa normalmente como progresso humano está extremamente ligado à ideia de tecnologia. Mas isso tem um preço, né? E isso tem um preço que muitas vezes não é antevisto quando nós temos a criação de uma tecnologia. Na verdade, provavelmente nunca é antevisto, porque quando uma tecnologia ela é criada, nós não sabemos de que forma os seres humanos vão se apropriar dessa tecnologia para fazer dela, dentro das condições que ela permite, aquilo que bem entender. Eu também falei sobre isso no vídeo sobre a filosofia da tecnologia, então quem quiser pode recorrer a esse vídeo para pensar um pouco mais sobre essa questão do progresso tecnológico e os efeitos que ele tem, né? Então nós temos aí uma série de autores que nós poderíamos, digamos assim, enquadrar dentro dessa perspectiva. Talvez os mais famosos deles sejam autores do século XX, aqueles que faziam parte da escola de Frankfurt. Talvez os mais emblemáticos, Adorno e Horkheimer, né, na sua clássica crítica à tecnocracia, que diz respeito à forma como a cultura foi transformada numa indústria, né? Então como os meios de comunicação passaram a servir aquilo que eles chamaram de uma indústria cultural. Então os meios de comunicação, a própria comunicação humana e a cultura humana sendo geridas na forma de uma mercadoria, né? E isso é apontado por esses autores como, né, um efeito bastante negativo do nosso progresso tecnológico, né? É importante nós lembrarmos que esses autores, embora eu tenha citado, né, os tecnofóbicos, Adorno e Horkheimer, por exemplo, eles não pensam que a tecnologia ou a técnica em si seja um problema, né? Como nós costumamos comentar, a técnica em si ela é neutra, né? A valoração que ela recebe como positiva ou como negativa advém da sua inserção social, né, na sua manipulação por parte dos consumidores e dos utilizadores. Mas ela em si é neutra, né? Então, para esses dois autores, o problema não está na tecnologia em si, o problema está nas relações sociais em torno dessa tecnologia que geram um certo fetichismo, ou seja, tudo é transformado em uma mercadoria a ponto de tudo ser, pensando na lógica capitalista, tudo ser comprável, consumível, né? O Jean-François Lyotard, também um autor recente, né, do século XX, quando fala da pós-modernidade, ele também faz uma determinada crítica à tecnologia, quando ele pensa que, por exemplo, analogamente, né, ao que faz Adorno e Horkheimer, que na pós-modernidade o próprio conhecimento, ao contrário do iluminismo, por exemplo, em que o conhecimento era um fim em si mesmo, quando nós passamos para a pós-modernidade, o próprio conhecimento se torna uma mercadoria, né? Então, esses autores, a gente poderia colocá-los aí nessa corrente tecnofóbica, embora talvez, e aí seja uma outra contribuição aqui do Francisco Rudiger, nós possamos pensar ainda numa terceira corrente, que seria aquela da filosofia crítica em relação à tecnologia, né? Embora esses autores que eu citei estejam ligados à ideia de uma certa tecnofobia, eu diria que eles me parecem estar mais ligados a uma ideia mais crítica de tecnologia, né? Então, basicamente é isso que o Francisco Rudiger expõe nesse capítulo 3, que, como eu mencionei, é um capítulo bastante importante para nós pensarmos aí a evolução do conceito de técnica para tecnologia, para que nós possamos entender como essa ideia de tecnologia que nós temos hoje, ela advém de uma situação histórica específica que diz respeito
ao iluminismo, à Revolução Industrial, como a ideia que nós temos de arte também vem descolada de uma ideia de técnica, embora etimologicamente em grego elas estivessem ligadas, mas tudo isso depende evidentemente de uma condição social, cultural, econômica, política que permita certos deslizamentos de sentido tanto para a técnica quanto para a emergência da ideia de uma tecnologia, né? Então, mais uma vez, é sempre importante a gente enfatizar todas as criações tecnológicas, todo o investimento que o ser humano faz em tecnologia e toda valoração que o ser humano dá à tecnologia advém das condições sociais, econômicas e políticas ou culturais, se nós quisermos, que estão em torno da tecnologia. No restante do livro, o professor Rudiger fala então mais detidamente sobre cibercultura. Ele oferece então uma série de definições sobre cibercultura e para ele especificamente, né, a definição dele é de que a cibercultura seria a exploração do pensamento cibernético e das suas circunstâncias de acordo com um projeto que se vai criando historicamente. É bastante interessante que o autor desse livro ele não parte de uma ideia da emergência de cibercultura como um momento específico, né? É por isso que ele fala em um projeto que se vai criando historicamente, né? Porque para ele, por exemplo, noções como computador pessoal, como internet, como ciberespaço, eles são ao mesmo tempo efeitos, mas também condicionantes da cibercultura. Nós temos essa ideia de que eles antecederam, né, que foi necessário, por exemplo, nós termos um computador pessoal, acesso à internet, para se criar isso que nós chamamos de cibercultura. E ele vai mostrar que não, na verdade, a própria ideia de computador pessoal é tornada possível porque nós temos antes uma ideia de cibercultura, ou seja, uma ideia da exploração desse espaço digital, que poderia ser levado ao usuário comum. Então é interessante nós vermos mais uma vez essa noção dialética, né, em que nós temos aí que a cibercultura ela é um efeito da criação de determinados artefatos, mas ela também é condicionante, né, para a criação de determinados artefatos. Essa ideia, aliás, é desenvolvida pelo Pierre Levy no livro Cibercultura, em que ele se pergunta se a tecnologia é determinante ou condicionante. E a resposta que ele dá é que a tecnologia é sempre condicionante, no sentido de que ela cria condições para determinadas realizações humanas. Se a tecnologia fosse determinante, nós teríamos sempre que utilizá-la na exata medida em que ela foi criada. Então, por exemplo, nós jamais estaríamos utilizando a internet para fins de comunicação. Nós ainda estaríamos usando a internet para fins militares ou para fins acadêmicos, né? Mas como a tecnologia é condicionante, ela cria condições para a emergência de determinadas situações, de determinados artefatos, enfim, de uma determinada conjuntura nova que não seria possível sem ela. Então, não à toa essa ideia está desenvolvida também num livro chamado Cibercultura, do Pierre Levy, que é um dos grandes pensadores também sobre o assunto. A gente pode ver que para o Francisco Rudiger, nós temos mais ou menos a mesma ideia, né, de que a cibercultura ela é um efeito de uma conjuntura que vigia em determinado momento e que, a partir disso, nós temos a criação de condições para que ela se desenvolvesse tal como nós conhecemos hoje. Ou seja, nessa profunda exploração que nós temos do pensamento cibernético e de tudo que o cerca, né? Então, as condições necessárias para a emergência da cibercultura, elas também se fundam, evidentemente, historicamente, né? Então, essas condições dizem respeito ao progresso tecnológico, né? Evidentemente, a cibercultura só existe porque nós temos um progresso tecnológico que nos levou a isso que nós temos hoje, do domínio sobre essas tecnologias que nós chamamos de digitais, e, ao mesmo tempo, a expansão do capital, né? Essas duas coisas, né, o progresso tecnológico e a expansão do capital, elas possibilitaram a exploração da informática,
tanto no campo privado como no campo do consumo em massa. Então nós temos aí as condições que cercaram a emergência da cibercultura e, ao mesmo tempo, né, numa relação sempre dialética, nós temos que, a partir da cibercultura, nós criamos também novas condições para novos desenvolvimentos tecnológicos, enfim, para novas formas de ser e de estar no mundo. Né? É por isso que, na página 12, o professor explicita o seguinte, né, que converter-se a técnica informada pelas ciências, ou seja, quando a técnica se transforma em tecnologia, em uma poderosa força de intervenção material, que afeta cada vez mais nosso modo de ser, nossa vida cultural e as nossas formas de sociabilidade. É por isso que eu insisto, então, que a tecnologia mantém com a cultura e a sociedade uma relação dialética. Ao mesmo tempo que nós criamos tecnologia em função das necessidades que são geradas socialmente, e a partir do momento que nós criamos tecnologia de acordo com uma conjuntura social, econômica, política, religiosa vigente, nós também temos um movimento oposto de que a criação de tecnologia ela também cria condições para a emergência de novas formas de sociabilidade, de novas formas de vida cultural, enfim, daquilo que uma autora que também é citada por ele chama de diferentes formas de ser e de estar no mundo. Então, nós podemos pensar ainda que a cibercultura ela abre diferentes frentes de pensamento. E aí nós temos alguns autores que são referenciados nesse livro. Aliás, eu sugiro que quem tiver interesse em aprofundar dê uma boa olhada na lista de obras bibliográficas consultadas nesse livro. Elas são muito extensas, é uma lista muito extensa de obras. E eu vou citar apenas algumas, porque são teóricos que ainda estão vivos e teóricos que nós utilizamos no PPGEL. Então, entre essas diferentes frentes, um prisma pelo qual nós podemos pensar a cibercultura, a gente pode pensar, por exemplo, pelo viés da antropologia, e aí nós temos uma autora de que eu gosto muito, chamada Paula Sibilia, cujo livro Redes ou Paredes, a Escola em Tempos de Dispersão, também faz parte da bibliografia obrigatória do nosso processo seletivo. Nós também temos no campo da filosofia um filósofo contemporâneo, Byung-Chul Han, um filósofo coreano que trabalha na Alemanha e que produziu uma série de textos curtos, de livrinhos curtos, uma série de ensaios, na verdade. Um deles faz parte também da nossa bibliografia obrigatória, Sociedade da Transparência, mas ele tem outros como Sociedade do Cansaço, Agonia do Eros, etc. Então é um autor que tem se dedicado a discutir as questões da cibercultura no nosso momento atual, sobretudo nas nossas formas de sociabilidade. Um outro nome importante aí dentro da história é o Roger Chartier, um francês que se dedica a pensar as relações de escrita e de leitura em um momento que nós temos aí uma grande profusão de livros eletrônicos. Então ele se propõe a pensar, por exemplo, na diferença entre leitor e navegador, na diferença da leitura analógica para a leitura digital e, evidentemente, nos efeitos que isso tem sobre a história. Nós temos também um outro autor no campo da sociologia, que eu já citei, Pierre Levy, que tem uma série de textos sobre cibercultura, inclusive um livro que se denomina como tal, juntamente com outro bastante famoso chamado As Tecnologias da Inteligência. E junto com ele talvez mais dois outros sociólogos importantes, Dominique Volton, com Internet e Depois, talvez seja o seu livro mais conhecido, e também Manuel Castells, né, o espanhol, que pensa também diferentes formas de conhecimento em rede, né, ou melhor, como essa nossa organização social em rede, né, pela internet, nos permite novas formas de organização social, de organização de conhecimento. Então fica aí o convite para quem quiser se debruçar sobre esse livro muito interessante. Como o próprio subtítulo sugere, ele é um livro que faz um apanhado das diferentes perspectivas, dos diferentes autores e das diferentes questões
que giram em torno da cibercultura. É um livro, sobretudo, para nós pensarmos em como nos aproximarmos desse conceito, para nós aprendermos que existem diferentes formas de entrada nesse grande domínio que se chama de cibercultura.